sua Bíblia em Gênesis capítulo 15 e vamos ler um versículo. Glória a Deus. Gênesis 15. Gênesis 15, o Senhor aparece para Abraão em uma visão. Abraão, os anos estão passando, né? Para Abraão, Deus ainda não tinha acrescentado o nome, só vai fazer isso no capítulo 17. E Abraão diz que Abraão diz, né? O escritor diz que Abraão tem uma visão. A palavra do Senhor vem para Abraão em uma visão. Versículo 1. E diz: não temas, Abraão, eu sou teu escudo, eu sou teu grandíssimo galardão. E Abraão aproveita então de alguma maneira, se foi um sonho mais profundo ou não, essa visão. Abraão aproveita essa visão para conversar com Deus sobre aquilo que ele considerava muito importante para ele. Acredito que nós faríamos a mesma coisa. Se Deus aparecesse numa visão para nós estivéssemos conscientes naquele momento que não era um sonho e era uma visão, e Deus estivesse falando conosco, nós aproveitaríamos aquele momento para perguntar a Deus algumas coisas, falar muito sério, coisas que nos afligem, inclusive. E algo afligia Abraão, e a aflição na vida dele estava por conta de que ele não tinha um filho. Todos nós sabemos disso. Então ele vai no versículo 2 e diz: Senhor Deus, que me hás de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: eis que não me tem dado filhos, e eis que o nascido da minha casa será o meu herdeiro. E aí veio a palavra do Senhor a ele dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então levou para fora e disse: olha para os céus, conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor, e imputou-lhe isso por justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te a ti essa terra, para herdá-la. Disse ele: Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? Disse-lhe: toma-me uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Quer dizer, a lista de todos os animais de sacrifício de Êxodo, que cada um desses animais era oferecido em um momento específico, mas aí Deus pede todos os tipos de animais para um único momento, e trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres, Abraão, porém, as enxotava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Então disse a Abraão: saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação à qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. E tu te irás a teus pais em paz, a morrer em paz, em boa velhice, e será sepultado. E a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da iniquidade, algumas versões trazem injustiça, mas é Avon, iniquidade, a medida da iniquidade dos amorreus ainda não está cheia. Deus vê
nesse caso, como um recipiente. E ele está dizendo que a medida desse recipiente não foi completa ainda, da iniquidade dos amorreus. Depois ele dá uma lista de nações que a descendência vai conquistar. São 7 nações, né? E amorreus aqui, como era a principal daquela região, então os amorreus simbolizam todas as outras nações. E Abraão diz, Deus diz a Abraão, a medida, o nível da iniquidade dessas nações ainda não chegou no ponto. Quando eles chegarem, então a sua descendência vai poder conquistar a terra, porque aí eu vou dar essa terra para vocês. Então eu fiquei pensando nesse texto, tanto é que deu o título A Medida da Iniquidade desse estudo, e pensei, por que Deus vê assim, né? E eu fui nas minhas pesquisas, eu confesso que a gente não acha muita coisa, porque muitas coisas da espiritualidade a gente não encontra nos estudiosos, né? A gente tem que interpretar o que o estudioso fala, porque ele não tem necessidade normalmente de falar sobre coisas espirituais. Ele quer falar uma coisa muito histórica, muito sedimentada, muito fundamentada. Ele quer de alguma maneira ser bastante acadêmico, agradar pessoas que estão lendo na academia e não na igreja. Então ele é muito técnico quando ele escreve os livros. Então você vai procurar as coisas e acha pouca espiritualidade nos eruditos, porque o papel deles também não é falar da espiritualidade. O papel deles é tentar ser os mais rigorosos historicamente possível. E aí a gente fica com uma certa dificuldade para tentar trazer o significado para os nossos dias, não deixar de espiritualizar, porque precisa espiritualizar os textos em algum nível. E aí eu me preocupei com a questão da medida da iniquidade, porque você não vê o que Deus chama, por exemplo, de medida de iniquidade. Você vê em Sodoma e Gomorra, mas Deus não diz necessariamente que a região de Sodoma e Gomorra foi destruída por causa da expressão da medida da iniquidade. A gente sabe, mas que chegou um ponto, vai dizer assim, e os homens de Sodoma e Gomorra eram grandes pecadores contra o Senhor. Aí você sabe que chegou no ponto. E aí por isso Deus envia o anjo. Isso vai lá para frente ainda. E Deus envia o anjo, os 3 anjos, e depois um fica com Abraão e 2 descem. E os 2 é que vão executar a ação de juízo de Deus na terra. Porque a medida da iniquidade da região de Sodoma e Gomorra, daquela terra, chegou do ponto. Então a gente sabe disso. E aí eu fiquei pensando, né? O que o texto indica? Eu anotei algumas coisas e eu quero compartilhar com vocês. Pelo menos 4 coisas o texto indica para mim. Que há um certo acúmulo de iniquidade que as nações têm permissão de chegar. Deus permite um certo acúmulo de iniquidade. O mundo não está ainda no ponto onde Deus vai tomar a história nas rédeas e vai executar muitas das coisas que a gente vê no Apocalipse. Amém? Porque a medida da iniquidade da nossa geração ainda não se completou. Agora, algumas nações deixaram de existir. Alguns impérios deixaram de existir durante toda a história. Inclusive Jesus vai falar sobre cidades que não existem mais. Cafarnaum, não é? Ai de ti Cafarnaum, ai de ti Betsaida, né? Essas cidades não existem mais. Cafarnaum, por exemplo, tem o que sobrou de Cafarnaum foi um acúmulo de pedras de um pequeno porto.
Não tem mais nada. Quando Jesus diz: ai de ti, Cafarnaum, ai de ti, Betsaida, ai de ti, Corazim. Quando Jesus pronuncia contra essas cidades esse juízo, a gente entende que a medida da iniquidade daquelas cidades chegaram num ponto e elas iam deixar de existir. A Babilônia, o Império Romano, a cidade de Roma não deixou de existir, mas o Império Romano deixou de existir. Nós vamos ver os impérios persas, macedônios, sírios. Você vai perceber que durante a história, muitas, inclusive, cidades da nossa geração deixaram de existir por um motivo ou outro. De alguma maneira, aparentemente, parece que é como que fosse o cumprimento dessa expressão. A medida da iniquidade daquela região, daquele povo, daquela cidade, daquela nação, chegou ao ponto onde Deus não permite mais que ela exista. De alguma maneira, que a gente não entende muito bem, a gente percebe que Deus permite um acúmulo de iniquidade. Deus ainda está permitindo um acúmulo de iniquidade no Brasil. Certo? Ainda não chegou na medida. Por quê? Porque tem muitos cristãos também. Quando ele vai profetizar, proferir sua sentença em Sodoma e Gomorra, Abraão está preocupado com as pessoas justas do lugar. Como nós também nos preocuparíamos se Deus falasse conosco: vou destruir Guarulhos amanhã, a essa hora. E aí? Não, Senhor, mas se tiver, a cidade tem na média 1,5 milhão. Se tiver 100 mil justos, o Senhor vai destruir a cidade? É como se eu começaria com 100 mil na minha intercessão. Se tivesse 100 mil justos, o Senhor destruiria? Aí eu ouviria a voz do Senhor: não, o anjo está do lado. Não, se tiver 100 mil justos, eu não destruirei. Não, se tiver 50 mil justos, porque os 100 mil parece que Deus já sabia que não tinha, né? Não, se tiver 50 mil justos, eu não destruirei. Então, se Deus ainda mantém a intenção de destruir, é porque não tem. Senhor, se tiver 20 mil justos em Guarulhos, o Senhor destruirá amanhã? Não, se tiver 20 mil justos, eu não destruirei. Então, ainda não estou legal. Não se irrite o Senhor. Se tiver 10 mil justos amanhã em Guarulhos, o Senhor destruirá? Se tiver 10 mil justos, eu não destruirei. Mas não se irrite muito ainda o Senhor. Se tiver 100 justos em Guarulhos, o Senhor destruirá amanhã Guarulhos? Eu ouviria Deus dizer: olha, se eu encontrar 100, eu não destruirei. Abraão não tinha mais o que perguntar, nem eu também não tinha mais o que falar. Então eu diria: beleza, não encontrou. Tinha quantos? Tinha uma pessoa que nem era lá essa justiça toda, mas porque estava debaixo de uma promessa, estava debaixo de uma promessa de descendência, estava debaixo de que Deus tinha feito uma promessa a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra, tu serás uma bênção. A própria família de Abraão seria abençoada, e ele é filho do irmão de Abraão, é descendência de Deus. E por isso o anjo foi lá pegar Ló. Mas só tinha Ló, nem a mulher de Ló escapou, as filhas de Ló também não eram justas, certo? Então a medida de iniquidade daquela região chegou no ponto. Então Deus permite um acúmulo de iniquidade. Amém, povo de Deus? Segunda coisa que eu entendi é que a justiça divina não permite que se ultrapasse o limite daquele ponto estabelecido por Deus. Se Deus permite um acúmulo de iniquidade, igualmente a justiça de Deus, quer dizer, essa justiça santa de Deus, também não permite que a iniquidade ultrapasse determinado ponto. Isso é muito sério. Terceira coisa que eu também percebi é que só Deus conhece o tempo quando se esgota. Entende? Só Deus conhece o tempo onde se esgota a tolerância. O ponto, só Ele sabe onde é. Nós gostaríamos que Deus resolvesse o problema em alguns casos de uma vez.
Mas Deus não faz assim, só Ele conhece o ponto limite, só Ele conhece o ponto de tolerância, onde a tolerância de Deus chegou no fim, onde a paciência de Deus, a amorosa paciência de Deus, não permite mais. No caso das nações que ele estava dizendo que o povo ainda ia ficar na terra 400 anos. Como quem diz assim, como eu conheço o futuro, olha, o limite é daqui a 400 anos. Da mesma forma com o povo de Israel na terra, passaram na média de uns 600 anos lá. E chegou também no limite. Deus, o povo só se rebela, só se rebela, só se rebela, só se rebela. Volta e rebela, volta e rebela. É rebelde, rebelde, rebelde. Não dá, vou mandar para a Síria, vou mandar para a Babilônia. Certo? Tudo tem um limite. E por último, eu acredito que esse texto também indica que o direito de uma nação, que o direito de habitar numa terra, pode ser anulado pelo excesso de iniquidade. Uma nação pode perder a sua terra, um povo pode perder o seu lugar, uma pessoa pode perder o direito de estar pelo excesso de iniquidade. Pelo menos é o que o texto indica. E ele diz: se eles, a medida deles chegaram, então agora vocês vão poder tomar conta. Porque Israel há 400 anos à frente, somente Israel 400 anos à frente poderia retornar e conquistar a terra, porque só lá naquele período é que o povo perderia o direito de habitar na terra. Naquele momento que Abraão está ali, os amorreus e toda aquela turma tem o direito legítimo de habitar na terra, e Deus não tira o direito legítimo de ninguém, a não ser que essa pessoa, esse povo, essa nação, esse grupo de pessoas crie o ambiente que façam com que eles percam o direito, crie as condições para se perder o direito. Da mesma forma como nós, se não pagarmos o aluguel da casa, se não pagarmos o IPTU, se não pagarmos os impostos, né? Nós criamos condições para perdermos os direitos. Sim ou não? Sim ou não? Olhe para mim, sim ou não? Então, nós vivemos num ambiente onde nós podemos perder o direito que temos, porque nós podemos criar, né, Tairine, condições para perder o direito. Por quê? Iniquidade, excesso de iniquidade. E aqui no caso a iniquidade é a quebra dos limites. Como eu poderia definir a palavra iniquidade? Avon. Ela aparece 231 vezes no Antigo Testamento. E aí eu anotei quatro coisas também como significado da palavra iniquidade. Escute e repita comigo. Diga: ofensa, intencional ou não, contra a lei de Deus. Entendeu? Isso é avon, iniquidade. Repita comigo: é ofender a santidade de Deus, por isso passivo de punição. Se eu ofendo a santidade de Deus, eu tenho que ser punido por isso. Por isso haverá inferno, por isso haverá lago de fogo, por isso há morte. Entende? A morte física. Não estou falando que o assassinato, né, que é a punição de Deus, a morte em si, né, é uma consequência, mas é uma consequência pré-avisada. Não coma, senão morrerá. Certo? Então já é uma forma de punir o erro, de punir a transgressão. Feriu a santidade de Deus, é punível. Terceiro, diga: esta palavra inclui toda a área do pecado, julgamento e castigo pelo pecado. Você vai repetir a última coisa comigo. Diga: a iniquidade caracteriza
o modo de vida dos que estão sem Deus, e é ela que corrompe o ser humano. É assim que a Bíblia vê iniquidade. Um monte de texto, eu nem peguei, porque não tem tempo para isso. E aí, cada uma dessas declarações é recheada de uma série de textos que vai colocar a palavra em um determinado lugar, e aí você vai dizer, puxa, o entendimento é esse, é assim que a gente vê. Iniquidade, ela é uma ofensa intencional ou não. Eu posso ter a intenção, como posso não ter a intenção, mas ainda assim é uma ofensa. E se eu vou ferir a santidade de Deus por causa da minha iniquidade, por causa da minha contínua forma de transgredir as leis de Deus, obviamente tem um tempo limite de tolerância, onde a tolerância acaba, a medida chega ao ponto, e aí Deus vem com a punição, que é a recompensa pela iniquidade. Da mesma maneira, essa palavra, então, ela é tão ampla que ela vai abarcar, contemplar, incluir tudo que diz respeito ao pecado, tudo que diz respeito ao julgamento e ao castigo pelo pecado. E, então, por fim, a iniquidade se caracteriza pela maneira de viver das pessoas. E é a iniquidade no ser humano que corrompe o ser humano. Quando a gente vê a corrupção, nós não estamos vendo a corrupção. A corrupção é o resultado. Entende? A corrupção é o que se vê, mas a corrupção em si não é o problema fonte. Entende, gente? A fonte do problema precisa ser tratada, e só é tratada quando é eliminada a iniquidade. Como a iniquidade é resolvida? Isaías 53. Lê lá. Vamos encerrar. Eu não quero passar muito tempo, eu quero só mencionar o fato que você pensa, ou o Espírito Santo trabalha com você em alguma área do assunto. Isaías 53, versículo 5, versículo 6, versículo 11. Como a iniquidade é resolvida? Ora, se Deus sabe que a iniquidade faz parte da natureza humana, é parte da humanidade, como é que Deus resolve a questão da iniquidade? Sendo que a iniquidade precisa ser punida, sendo que a iniquidade precisa do castigo sobre ela, sendo que a iniquidade não pode permanecer. Como é que Deus faz? Deus então resolve o problema da iniquidade com o Messias. Isaías 53, versículo 5 diz o quê? Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas avon. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, entende? Cada um fazia o que queria, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Versículo 11: ele verá o fruto do trabalho da sua alma, ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo justo justificará a muitos. Por que justificará a muitos? Porque as iniquidades deles levará sobre si. Como Deus resolve a iniquidade? Com Jesus. Agora, Deus resolve a iniquidade na vida daquele que exerce a fé em Jesus. Aquele que não crê no Messias, aquele que não se relaciona com o Messias, que não recebe o Filho de Deus com a plenitude da sua revelação, que não entrega a sua vida, que não recebe seu fardo, que não recebe seu perdão, que não recebe a sua justificação, o problema e a raiz da iniquidade ainda permanece nele. Algumas pessoas pensam, teoricamente, que quando Deus eliminou o problema do pecado, Deus eliminou o problema da humanidade toda. Mas Deus não resolveu o problema da humanidade toda. Deus resolveu o problema da humanidade que exerce a fé, da humanidade que crê. Deus, por incrível que pareça, o sacrifício de Jesus é inclusivo, cabe todos, mas o ato sacrificial de Jesus é muito mais exclusivo do que inclusivo.
Ele muito mais exclui do que inclui. Por quê? Porque eu necessito ir em direção a esse sacrifício. Se eu não for, automaticamente eu estou excluído. Entende? Por isso Jesus vai dizer, se eu não me engano, lá em João 3 também: eu não vim para julgar. Depois ele conversa com Nicodemos, ele começa a falar esse tipo de argumento. Eu não vim para julgar. Eu não vim para julgar. Há um que julgue. A palavra que eu tenho falado, essa julgará no último dia. Aí depois ele vai dizer, pouco antes ele vai dizer: aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Quem não crê, não tem a vida eterna. Quem crê está salvo. Quem não crê está condenado. Jesus em João vai começar a mencionar isso. Por quê? Porque a crença em Jesus, o ato sacrificial de Jesus, tanto inclui como exclui. Jesus é a referência máxima. Jesus é o que a gente chama de divisor de águas. Amém, gente? Amém. Ou você entra por a porta, ou você não entra por a porta. Se você entrar pela porta que é Jesus, será salvo, como ele mesmo disse em João 10, já vimos isso outros dias. E será salvo, achará pastagens. Se você não entra por essa porta, para onde você vai? Você vai chegar onde? Então é exclusivista. As pessoas dizem assim: a religião de vocês é exclusiva, porque só vocês se salvam. Mas não é que a gente criou isso. Amém? Amém. Nós não inventamos isso. Foi Jesus que inventou. Aquele que não entrar por mim não é salvo. Aquele que não me receber não recebe o Pai. Aquele que não me tem, não tem a vida, não está no caminho e não chegará ao Pai. Porque só por mim se chega ao Pai. Amém, gente? Amém. Como Deus resolve o problema da iniquidade? Em Jesus, com um sacrifício perfeito. Diga: sacrifício perfeito. Mas esse sacrifício, ele é exclusivo, excludente, que a gente chama. Porque ele tira pessoas, ele remove pessoas, se as pessoas não se submetem, se as pessoas não obedecem, se as pessoas não creem, se as pessoas não se relacionam. Amém? Amém? Deus resolveu o problema da iniquidade na vida dos que creem. Deus resolveu o problema do pecado da humanidade se toda a humanidade se submeter a esse sacrifício. Se eu não me submeto, se eu não creio, se eu não me relaciono, a iniquidade permanece. Amém, povo de Deus? Amém, amém, povo de Deus. Então, vamos ficar em pé. 9 e 20. Vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor.